eu sou Levi Costa e vou falar sobre alguns ismos filosóficos. Ismo, do grego ismos, tem sentidos diversos e entre eles encontramos doutrina ou teoria, estilo, forma ou regime de governo, característica ou qualidade, ação ou comportamento. Dentre os muitos ismos existentes, destacaremos alguns principais. Primeiro, o existencialismo, relativo ao que ou aquilo que existe, o que faz parte da existência ou realidade, corrente filosófica formulada no século XX, que destaca a liberdade do homem na escolha de seu próprio destino e tirar o máximo proveito da sua breve existência. O existencialismo é contrário à ideia de qualquer possibilidade metafísica, como divindades, por exemplo. O materialismo, de matéria, físico, corporal, por oposição à espiritual. Doutrina que ensina ser a matéria realidade última e não admite a existência de espíritos, com capacidade de explicação para todos os fenômenos naturais, sociais e mentais. Materialista é o indivíduo que se volta apenas aos prazeres e bens materiais. Ele não considera questões de fé e de ordem espiritual, mas a busca do prazer, que é a suprema tendência e finalidade da condição humana, é o que pensa o materialista. Humanismo, doutrina que considera o homem como objeto e beneficiário de seus esforços intelectuais. Movimento difundido na Europa durante a Renascença e inspirado na civilização greco-romana. No que tange a filosofia humanista, o homem é tido como a medida de todas as coisas para a criação e transformação da realidade cultural e social. Com seu livre arbítrio, diante de pretensos poderes transcendentes ou de condicionamentos naturais e históricos, é ele colocado como se fora o centro do universo. O racionalismo, sistema filosófico que atribui valor somente à razão, ao pensamento lógico, como única fonte do conhecimento verdadeiro. Considera assim a razão como o único meio de conhecimento e explicação da realidade. Portanto, racional é aquilo que é conforme a razão, a lógica. Para o racionalista, não devemos levar em consideração aquilo que foge da racionalidade, pois considera o intelecto humano capaz de atingir a plenitude da verdade objetiva. Racionalismo, por assim dizer, é exaltação do intelecto. Relativismo, doutrina filosófica segundo a qual todo conhecimento é relativo, de modo que as verdades variam conforme o contexto, ou seja, aquilo que para determinada pessoa, povo ou cultura é uma verdade, em outro contexto pode ter outra definição. Assim, não há, no pleno sentido da palavra, verdade absoluta. Tudo é relativo, conforme o seu próprio contexto. E dessa visão vem o relativismo moral e ético, segundo a qual os valores morais e éticos não apresentam validade universal e absoluta, diversificando-se de acordo com as circunstâncias históricas, políticas e culturais. Por último, o liberalismo, doutrina baseada na defesa da liberdade individual nos campos econômico, político, religioso e intelectual, forma racional e intuitiva de organização social. Liberal se diz daquele que respeita opiniões e pensamentos diferentes dos seus, que tem ideias ou ideais ousados, progressistas, o contrário de conservador, por exemplo. Para o liberalismo, em última análise, é proibido proibir. Esse é o lema deles. Saindo da filosofia para a religião, alguns ismos religiosos. O ecumenismo, movimento favorável à união das religiões e à unidade universal de todos os povos em matéria de fé e crença. O sincretismo,
fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, com reinterpretação de seus elementos, mistura de cultos religiosos ou culturas diferentes com acomodação entre seus elementos, ideias, doutrinas ou ideologias diversificadas, formando um todo. Misticismo, inclinação para acreditar em forças e entes sobrenaturais com tendência para a vida contemplativa. Crença de que o ser humano pode comunicar-se com divindades e receber delas sinais ou mensagens extrasensoriais. Politeísmo, religião em que se cultuam muitos deuses ou deusas, divindades diversas. Por fim, o paganismo tem a ver com o culto primitivo, onde objetos, coisas e a própria natureza são divinizados e, portanto, adorados ou invocados, como é próprio do panteísmo e do animismo. Teríamos outras coisas a citar, mas aqui estão os principais conceitos dentro do campo da filosofia e dentro do campo da religião concernente aos ismos. Não estou aqui colocando nenhuma posição pessoal, nem defendendo nenhum ponto de vista pessoal, seja filosófico ou religioso, apenas colocando os ismos em si como fizemos. É isso.